que vou agora chamar o Felipe para dar bom dia para ele e falar sobre essa operação, mais uma fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal. Acordamos com essa hoje. PT envolvido no caso Master. Deixa eu chamar o Felipe para dar bom dia. Coloca ele na tela para mim, produção. Oi, Felipe, muito bom dia. Acho que agora o PT não vai ter como colocar o caso Master e Daniel Vorcaro apenas do lado do Flávio Bolsonaro, né? Até estava falando com a Milena Teixeira aqui agora que a frase Bolsomaster não vai poder mais ser utilizada pelo Partido dos Trabalhadores, né? Bom dia, Neila, os nossos telespectadores. Ô, Neila, todo mundo sabia, né, da ligação do PT com o Banco Master, né? Inclusive, inúmeras vezes a gente falou aqui que quem convenceu o Daniel Vorcaro a contratar o Guido Mantega como consultor do Banco Master, ganhando R$ 1 milhão por mês, foi o Jacques Wagner. E o Guido Mantega, naquela ocasião, conseguiu, né, marcar uma reunião do Daniel Vorcaro com o presidente Lula. Quem convenceu o Daniel Vorcaro, as pessoas esquecem, né? Mas quem convenceu o Daniel Vorcaro a contratar o escritório do então ministro da Justiça, Lewandowski, né, acho que foi R$ 1 milhão por mês também, foi o próprio Jacques Wagner. Ou seja, a relação, né, entre o Jacques Wagner, entre o PT e o Banco Master estava claro, né? Até porque, né, o Banco Master, isso que as pessoas têm que entender, né? Tudo bem que a gente vive num fla-flu, né? Num país que tem eleições polarizadas, a tal polarização na política, né? Mas o Banco Master envolve todas as estruturas institucionais do Brasil. Envolve o Poder Judiciário, envolve o Poder do Executivo, Poder Legislativo, né? O Banco Master e o Daniel Vorcaro e o Augusto Lima, né, o sócio do Daniel Vorcaro, né, conseguiram, né, fazer corrupção e corromper os porões da República no Brasil, né? E agora, nessa operação do Compliance, nona fase da operação Compliance Zero, né, está muito claro da relação do Jacques Wagner, que é líder, né, do governo no Senado Federal, com o Banco Master, né? Agora, o que a Polícia Federal tem que descobrir e tem que investigar é se há relação, de fato, relação política, relação de proximidade, é óbvio que tem, né? Não dá para negar. Se o Jacques Wagner atuou de forma concreta para dar benefícios ilícitos ao Daniel Vorcaro e ao Banco Master e recebeu valores indevidos também. Ao que tudo indica, né, os indícios que estão aí para quem quiser ver sem paixão, é claro que sim. Lembrando que hoje tem sessão do Congresso Nacional marcada, estava marcada para as 10 horas da manhã, então tem muita coisa acontecendo, então a gente vai falar sobre isso também. Vou aproveitar para chamar um intervalo comercial agora para quem está nos assistindo pelos canais da LG Channels na Fast TV, intervalo bem rapidinho, a gente já retorna. E continuamos com a nossa programação normal aqui para quem nos acompanha pelo YouTube. Falei agora sobre a sessão do Congresso Nacional, que havia sido convocada para hoje às 10 horas da manhã. O presidente do Senado e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, cancelou essa sessão do Congresso, que teria o objetivo de avaliar e votar os vetos do presidente. Foi cancelada. De qualquer forma, o presidente do Senado e do Congresso está lá no Congresso Nacional, chegou já falando sobre esse assunto, sobre a operação da Polícia Federal Compliance Zero, que mirou hoje o senador Jacques Wagner. Vamos ouvir, para a gente poder comentar aqui com vocês, vamos ouvir o que disse, então, o presidente do Senado. Solidariedade integral a um colega senador da República, e eu tenho a convicção que no decorrer do processo as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas, e um dia elas serão julgadas. E é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenado ou inocentado. Muito obrigado. Ou seja, espírito de corpo, né, Felipe? Ele diz que está solidário aí com o que aconteceu com o senador Jacques Wagner, mas que só pode ser julgado quando a verdade de fato aparecer, quando ele de fato for investigado e tudo for comprovado, aí sim ele pode ser julgado. Isso é o básico, né? É o básico. Achei até que ele ia soltar alguma pérola hoje, achei até que o Davi Alcolumbre ia falar alguma coisa que o comprometesse, mas não, ele manteve aí a compostura sobre o espírito de corpo. Mas estão me dizendo aqui, ó, Marília Gabriela está me dizendo aqui que tem mais. Então vamos ouvir o que disse o senador. Os advogados brasileiros hoje, em todas as operações, qualquer que seja o alvo,
eles não conseguem ter acesso às investigações e aos procedimentos. Eu estou dando um testemunho de quem conversa com vários advogados todos os dias. E uma queixa muito grande dos advogados é não ter condições de acessar os autos do processo para poder fazer a sua defesa na plenitude. E isso é dramático, porque ninguém sabe do que está sendo acusado, mas quando um homem público que vive da sua história sofre uma operação, esse homem público já está condenado perante a sociedade brasileira. Então eu respeito o papel de todas as instituições, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Brasileira, mas a gente precisa ter a compreensão que esse mantra, que todo mundo é culpado até que prove que é inocente, está errado no Brasil. Senador que veio aí na defesa do senador Jacques Wagner. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos comentar todos os trechos do senador Davi Alcolumbre. A gente vai ouvir mais um trecho que ele disse hoje. Não temos? Bom, não temos, mas enfim, enquanto a gente não consegue esse próximo trecho do senador Davi Alcolumbre, a gente já comenta esses que a gente ouviu. Esse último, Felipe, ele fala... Enfim, ele vem à defesa do senador Jacques Wagner, disse que essa premissa de que ninguém é culpado até que se prove o contrário, que me vem na cabeça, na hora, é a história de que o Banco Master está atingindo todo mundo. Esquerda, direita, centro, a gente já viu inclusive o próprio Davi Alcolumbre no meio desse esquema, ele que disse que não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o Daniel Vorcaro. Mas a gente já ouviu isso de muita gente, do próprio Jacques Wagner, do próprio PT, muita gente dizendo que não tem relação nenhuma com o Daniel Vorcaro, e no fim das contas tem. Então o que me vem aqui à cabeça é que o Davi Alcolumbre vem a público dizer isso, meio que tentando se defender também, meio que puxando para o lado dele, porque já houve denúncias aí contra o próprio Davi Alcolumbre, ele diz que vai acabar entrando na justiça contra qualquer pessoa que falar que ele tem algum envolvimento com o Daniel Vorcaro. Então, eu acho que é uma defesa do Jacques Wagner, mas é uma própria defesa também. Ele acabou usando aquilo também para se defender. E antes de passar a palavra para o Felipe, já convido quem está voltando do intervalo da Fast TV para acompanhar aqui a nossa discussão sobre essa operação, nona fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que foi deflagrada na manhã dessa quinta-feira. Felipe, quero te ouvir um pouquinho sobre as falas do Davi Alcolumbre. É o tal espírito de corpo mesmo, né? O Alcolumbre também está ligado com a questão do Banco Master, né? É bom lembrar que teve uma operação da Polícia Federal, uma fase da Compliance Zero, que foi até o Amapá Prev, e verificou que o Amapá Prev deu dinheiro para o Banco Master, de servidores públicos, né? E o presidente do Amapá Prev era uma indicação do Alcolumbre. Também a gente revelou aqui nos últimos dias que o Alcolumbre teria ganhado, né? Recebido dinheiro também do Banco Master. Só não sabemos a que título ainda, porque a investigação está no início. Então, ou seja, o Alcolumbre está antecipando a defesa de vários senadores, vários deputados federais que estão envolvidos na questão do Banco Master e na questão do Daniel Vorcaro, né? Eu concordo com o Alcolumbre quando ele fala que no Brasil, né, ninguém é culpado até trânsito julgado em sentença criminal. E até agora, o que nós temos é uma fase de inquérito, né? Mas, do mesmo modo que a gente cobra do Flávio Bolsonaro uma explicação, né, sobre a ligação dele com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master, no investimento do filme, né? É lícito e é legítimo cobrar do Jacques Wagner uma explicação clara das ligações dele com o Daniel Vorcaro, com o Augusto Lima e com o Banco Master. Não dá para ele recusar e falar que não tem nenhum tipo de ligação, né? Então a questão política é diferente da questão jurídica. Claro que juridicamente o Jacques Wagner vai ser condenado com a prova e depois a defesa apresentar suas razões, né? Mas politicamente ele deve explicação à sociedade. É o senador da República, eleito pelo povo da Bahia, né? Então ele deve explicação, sim, à sociedade. E até agora, tudo bem que ainda é cedo, né? Talvez seja cedo, porque a operação foi agora de manhã, né? Mas até agora, nenhum tipo de manifestação dele ou da defesa dele. E tem um ponto que o Alcolumbre falou, que é falso total, né? Serve só como narrativa e como uma explicação completamente difusa e não correta, é que o inquérito, a fase de inquérito policial, que é a fase que se encontra essa situação do Banco Master, o direito à defesa e o contraditório é um pouco mitigado, né? Ninguém vai falar assim, o advogado, o Jacques Wagner, eu vou invadir, eu vou fazer uma busca e apreensão na sua casa, tá aqui as razões
porque eu vou fazer busca e apreensão. Não existe isso, né? E é assim com o Jacques Wagner e é assim com qualquer pessoa, qualquer cidadão comum, né? Na fase do processo que as provas são apresentadas para a defesa. E legalmente é assim, né? O STF e o STJ, inúmeras vezes, inúmeros casos, já decidiram sobre essa situação e falaram que na fase de inquérito policial, de inquérito civil, né, o direito de defesa e contraditório é um pouco mitigado, né? Porque se a Polícia Federal apresentar tudo para todo mundo, né, aí ela não tem o aspecto surpresa de uma investigação, né? E as pessoas podem combinar e acabar com a investigação. Então, a Columbi está errado nesse aspecto, dizendo que os advogados não conseguiram ter acesso ao inquérito. Né? O inquérito, os advogados não têm acesso normalmente, não. Né? E é assim mesmo. Né? Mas eu vejo essa declaração da Columbi, Neira, com uma certa preocupação, né, que aponta, né, que os poderes constituídos, as instituições, vão se fechar no corporativismo para evitar uma investigação mais eficiente do Banco Master. Muito bem, olha, enquanto a gente não consegue o outro